Imagine um gigante adormecido por séculos, permanecendo silencioso. Uma presença imponente na paisagem. O Monte Vesúvio, que há muito tempo descansava, parecia apenas mais uma montanha comum para os habitantes de Pompeia. Mas dentro dele, algo começou a mudar. Era o dia 24 de agosto de 79 d.C. Sem aviso, uma explosão rompeu o silêncio. Uma coluna de fumaça subiu quilômetros no ar, densa e sinistra, enquanto o chão tremia sob os pés dos cidadãos assustados. Era o despertar do Vesúvio, e ele não teria misericórdia. O vulcão liberou sua fúria com uma força inimaginável. O dia virou noite enquanto rochas incandescentes e cinzas vulcânicas choviam sobre Pompeia. A cidade, antes viva e próspera, foi sendo coberta por uma camada mortal de destruição. Quando toda essa fúria finalmente cessou, a cidade havia desaparecido. Pompeia, uma joia do Império Romano, agora era uma cidade fantasma, enterrada sob metros de cinzas e pedra. Hoje, viajaremos no tempo para reviver esse evento trágico e aterrador, explorando desde os primeiros sinais até os últimos momentos de uma das cidades mais icônicas da história antiga. Imagine uma manhã comum em uma cidade próspera. O sol se ergue, e o comércio floresce enquanto as crianças brincam nas ruas e os cidadãos vivem suas vidas, sem suspeitar que naquele mesmo dia, o céu se tornaria o portador de uma sentença fatal. No auge do seu esplendor, Pompeia era uma das cidades mais prósperas do Império Romano. Localizada estrategicamente na Baía de Nápoles, a cidade era um centro comercial vibrante, com ruas pavimentadas, teatros majestosos e belas vilas adornadas com afrescos coloridos. O comércio de Pompeia era diversificado e movimentado. A cidade era famosa por suas oficinas de cerâmica, onde artesãos produziam potes, jarras e outros utensílios de alta qualidade. Além disso, os mercados locais estavam repletos de produtos agrícolas da fértil região ao redor, como azeite de oliva, vinho e frutas. Pompeia também era um ponto de troca de mercadorias vindas de outras partes do império, como tecidos finos, especiarias e até joias. As ruas estavam cheias de comerciantes oferecendo pão fresco, carnes, peixes e, para os mais ricos, iguarias importadas de terras distantes. O Monte Vesúvio, que dominava a paisagem, era visto como uma parte natural do cotidiano, inofensivo e sempre presente. Os moradores de Pompeia acreditavam que ele era apenas uma montanha, completamente alheios ao perigo iminente. Afinal, a última grande erupção havia ocorrido séculos antes, fora da memória dos vivos. O que eles não podiam prever era que essa próspera cidade romana estava prestes a ser tragicamente destruída em uma catástrofe que ecoaria pelos séculos. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis. Pequenos tremores abalaram o solo, mas isso não era incomum para a região. As pessoas seguiram com suas vidas, sem perceber que esses abalos eram, na verdade, o prenúncio de uma fúria que já estava se acumulando nas profundezas do Vesúvio. Por volta do meio-dia, a montanha finalmente liberou sua ira contida. Uma colossal coluna de fumaça e cinzas foi lançada a quilômetros de altura no céu, criando uma visão aterradora que podia ser vista de longe. Os cidadãos de Pompeia olhavam para cima, sem entender a gravidade do que estavam testemunhando. Essa foi a primeira fase da erupção, a ejeção massiva de cinzas vulcânicas que caíam como neve negra sobre Pompeia e suas cidades vizinhas, Herculano e Estábia. As pessoas tentavam escapar, mas a escuridão se acomodou rapidamente. Era como se a noite tivesse caído de repente. As cinzas começaram a sufocar o ar, fazendo com que muitos fugissem em pânico. No entanto, o pior ainda estava por vir. Ao longo da tarde, o caos tomou conta. Muitos tentaram fugir, enquanto outros procuravam abrigo em suas casas, acreditando que o pior já havia passado. Os tremores sísmicos continuaram a aumentar, e a escuridão provocada pelas cinzas tornou difícil enxergar a curta distância.
À medida que a tarde se transformava em noite, a situação ficava cada vez mais desesperadora. As cinzas e pedras que caíam do céu sufocavam os cidadãos, as casas começavam a desmoronar sob o peso acumulado no telhado, e o barulho ensurdecedor das explosões não cessava. Enquanto alguns ainda tentavam escapar pela estrada que levava ao mar, a maioria dos habitantes estava agora presa, sem chance de fuga. A cidade inteira ficou coberta por uma camada de detritos vulcânicos, e o ambiente, já saturado de cinzas e gases tóxicos, tornou-se cada vez mais sufocante e mortal. Por volta da meia-noite, o Vesúvio entrou em sua fase mais letal. Após horas de cinzas e pedras caindo sobre a cidade, o vulcão liberou seu golpe final, os temidos fluxos piroclásticos. Esses fluxos eram uma mistura letal de gases superaquecidos, partículas de cinza e fragmentos de rocha, tudo sendo lançado a uma velocidade devastadora. Imagine uma avalanche de fogo, com temperaturas que chegavam a até 700 graus Celsius, descendo a montanha a mais de 100 km por hora. Esse fluxo incandescente era tão rápido e destrutivo que nem as estruturas mais sólidas de Pompeia puderam resistir. As construções foram derrubadas instantaneamente, árvores arrancadas do solo, e tudo em seu caminho foi destruído. Para os habitantes que ainda estavam vivos até aquele momento, não havia escapatória. O fluxo piroclástico envolveu a cidade com uma rapidez impressionante, e as temperaturas eram tão altas que vaporizavam qualquer coisa viva no instante em que entravam em contato. As pessoas foram incineradas instantaneamente, deixando seus corpos petrificados nas cinzas, e suas poses congeladas no tempo. Esses fluxos piroclásticos não apenas destruíram a cidade, mas também cobriram Pompeia em uma espessa camada de cinzas e rochas. Isso selou a cidade sob metros de detritos vulcânicos, preservando-a quase intacta por cerca de 2000 anos. A fúria do Vesúvio foi tão poderosa que transformou Pompeia em uma cápsula do tempo, apagando a cidade da face da Terra em questão de minutos, em uma das erupções vulcânicas mais avassaladoras da história. Os arqueólogos que escavaram Pompeia no século XVIII descobriram corpos preservados em cinzas, com suas expressões congeladas no horror daqueles últimos momentos. Homens, mulheres, crianças e animais, todos foram surpreendidos em suas rotinas diárias, como se o tempo tivesse parado para sempre naquele local. Uma das descobertas mais marcantes foi a chamada Casa dos Castos, onde uma família inteira foi encontrada abraçada em seus últimos momentos. Outra descoberta impressionante foi a de um homem sentado calmamente em uma cadeira, ao lado de uma mesa, com as cinzas cobrindo seu corpo. Essas cenas, tão humanas, fazem com que a tragédia de Pompeia se conecte conosco de maneira única, mesmo passados quase 2 milênios. A destruição causada pelo Vesúvio não poupou vidas, mas também sepultou para sempre os segredos e as belezas de uma civilização. Sob as camadas de cinzas, os arqueólogos encontraram mercados e teatros, estátuas e pinturas, todos tão preservados que parecia que Pompeia estava esperando ser redescoberta. Ao longo dos séculos, as ruínas de Pompeia emergiram das cinzas, revelando muito mais do que uma cidade destruída. Elas se tornaram um lembrete imponente do poder implacável da natureza e da fragilidade da vida humana diante de desastres. Mas, além da tragédia, a redescoberta de Pompeia trouxe também um sentimento de espanto e admiração. Os arqueólogos ficaram surpresos ao descobrir como essa antiga cidade romana era incrivelmente avançada para sua época. As ruas eram organizadas com precisão, dispostas de forma planejada, com um sistema de drenagem e pavimentação que facilitava a vida dos habitantes. Pompeia possuía calçadas elevadas para os pedestres, e as vias principais permitiam um fluxo eficiente de mercadorias e pessoas. Além disso, a cidade contava com um sofisticado sistema de água potável, distribuída por aquedutos e armazenada em fontes públicas e privadas. Nas vilas mais abastadas, as decorações internas eram impressionantes, com afrescos coloridos e mosaicos que retratavam cenas mitológicas, paisagens e eventos cotidianos. As paredes das casas eram verdadeiras obras de arte, e os jardins internos, conhecidos como pátios, eram adornados com estátuas e fontes.
A arquitetura e o design urbano de Pompeia revelam uma sociedade altamente desenvolvida e que valorizava a beleza, a funcionalidade e o conforto. Hoje, Pompeia não é apenas um testemunho de como a destruição vulcânica pode ser assustadora, mas também uma janela para o passado, permitindo que compreendamos mais sobre a vida romana antiga. É um lembrete silencioso, de que mesmo em nosso tempo, a natureza ainda mantém o poder de destruir tudo o que construímos em questão de momentos. O Monte Vesúvio, silencioso desde então, continua sendo uma ameaça. Milhões de pessoas vivem nas proximidades deste gigante adormecido, que pode despertar novamente a qualquer momento. Assim como aconteceu em 79 d.C., um próximo despertar poderia ter consequências devastadoras. Mas o que podemos aprender de Pompeia? Essa cidade nos ensina que a vida é frágil, e que por mais que tentemos controlar o mundo ao nosso redor, forças muito maiores podem virar tudo de cabeça para baixo em um instante. Pompeia é um testemunho da resiliência humana, mas também da nossa vulnerabilidade diante da natureza. A tragédia que se abateu sobre essa antiga cidade vive em nossa memória coletiva, nos lembrando da importância de respeitar e compreender o poder da terra. Mesmo depois de quase 2000 anos, a história de Pompeia ainda nos faz questionar. Estamos preparados para o que o futuro nos reserva? Se você achou essa história fascinante, não deixe de se inscrever no canal para explorar mais mistérios e catástrofes que marcaram a história da humanidade. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente o que mais você gostaria de ver por aqui. Juntos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do passado e do futuro.